Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Aqui é o professor Anderson Miyataki e vou conduzir os estudos de vocês na disciplina de empreendedorismo. Espero que todos vocês curtam. A nossa disciplina foi preparada com muito carinho para que vocês tenham acesso a muitas informações e que muitos conteúdos que nós preparamos com muito carinho. Vamos lá. Bom, eu tenho a minha graduação, a minha formação, mestrado e minhas especializações trabalhando basicamente o empreendedorismo, e um pouquinho do ensino à distância. Então eu espero aí poder contribuir com a formação de vocês, apresentando algumas das minhas experiências ao longo da vida e ajudando nessa construção do conhecimento, que é o que a gente gosta de falar, Ninguém tem, vamos dizer assim, o conhecimento já adquirido e pronto. Ele vai sendo construído ao longo dos anos e espero compartilhar um pouquinho com todos vocês a minha formação. Então vamos lá. Sempre é muito importante a gente compreender o porquê que essa disciplina ela é abordada no curso. Então por que vocês, alunos do marketing, vocês têm que entender e vocês têm que estudar sobre empreendedorismo. Então, o objetivo com essa disciplina é falar muito sobre as características do empreendedor, desmistificar alguns pontos, ressaltar outros que são muito importantes e que vão ser fundamentais aí na sua carreira de profissional do marketing, independentemente se você opte por ter a tua agência, se você resolva trabalhar em um outro negócio, ou se você de repente até saia da carreira de marketing e vai trabalhar com outra coisa. Então a gente vai entender o que é empreendedorismo e a partir daí essas características você vai poder assimilar para a tua vida pessoal e tua vida profissional. Olha que bacana. Nós vamos compreender também sobre o processo empreendedor, ou seja, as etapas que o empreendedor passa até que ele consiga transformar uma ideia em oportunidade, que essa é a essência do empreendedorismo. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos falar sobre oportunidades empreendedoras também, que é um ponto fundamental durante a nossa disciplina, e vamos falar sobre duas ferramentas bastante utilizadas, o plano de negócios e o Business Model Canvas, para você poder criar estratégias para o seu negócio. Mas antes que você crie estratégias, é muito importante você pensar na modelagem do seu negócio, ou seja, das características do seu empreendimento, ok? Então esse é o objetivo da nossa disciplina de empreendedorismo. E cada aula, pessoal, cada aula tem uma temática, tá? E o objetivo dessa primeira é que vocês consigam compreender qual a importância do empreendedorismo, qual é a abrangência de quando nós estamos falando sobre empreendedorismo. E o objetivo é instigá-lo justamente a que você entenda, ok? Na nossa disciplina, para que a gente estimule um pouquinho dessas características empreendedoras, para que a gente estimule um pouquinho essas ferramentas que nós utilizamos, nós estamos num desafio, ok? Desafio empreendedor. Tem até um videozinho específico para ajudá-lo aí nessa empreitada, para que você consiga realmente praticar essas características. Então vai lá, acesse o seu ambiente, converse com a nossa equipe, que vai ter um desafio ao longo dessa disciplina, e a gente vai falar um pouquinho também na live, tá? Espero que todos vocês aproveitem esta oportunidade que nós falamos. E a gente gostaria que essa
disciplina, né, não somente essa aula, tivesse a sua cara. Então, acessa esse questionário, pessoal, por meio do QR Code, ou copia o link e respondam para a gente, tá? Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor as características de vocês, como nós, tanto a equipe pedagógica, né, a equipe de mediação, a equipe, a coordenação, o professor, podem fazer o que nós podemos fazer para ajudá-lo aí na sua formação, tá legal? Então responda para a gente e com isso a gente vai saber como que a gente vai poder ajudá-los melhor nessa nossa disciplina, nessa nossa jornada que vamos ter, ok? Então acho que o primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é explicar o conceito de empreendedorismo que nós vamos utilizar para a nossa disciplina, ok? E a partir daí que a gente vai criando uma história, né? Vai criando um contexto, vai explicando um pouquinho melhor aí sobre a nossa disciplina, ok? Então eu vou dar uma lida nesse conceito porque ele é a parte fundamental, chave da nossa disciplina. Vamos lá. Empreendedorismo como uma área de negócios. Então o empreendedor sempre vai estar relacionado a algum tipo de relação comercial, seja com ou sem finalidade lucrativa. Tanto é que existem os empreendedores sociais, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, são aquelas pessoas que apostam em ONGs, em ações ou missões para ajudar animais, para ajudar pessoas com deficiência, né? Enfim, ele tem uma finalidade social. Ok? Terminamos essa primeira parte. Vamos lá. Busca entender como surgem as oportunidades para criar algo novo. E o empreendedorismo está relacionado a essa novidade. Não necessariamente uma invenção, tá, pessoal? Não é aquela, vamos dizer assim, eu inventei a lâmpada, inventei a máquina de teletransporte. Não, ele vai estar relacionado a uma novidade, que uma novidade pode ser radical, né, ou uma inovação incremental. Então, essa novidade pode estar relacionada a algo que eu simplesmente vou acrescentando ou que eu retiro isso de outro lugar e implemento dentro dos meus conceitos, né? Então, por exemplo, a utilização aí dos QR Codes, né, que muita gente tem utilizado. Então, o meu negócio não utiliza isso dentro das comunicações e eu vou colocar isso dentro dos meus serviços, né, essa possibilidade desse QR Code, ou que muitos têm utilizado o cartão digital, né, que seria aquele cartão de visitas, né, que eu digo, em vez de ser aquele impresso tradicional, ser o digital. Então, tem uma arte e aí tem um link, né, para você clicar e aí você acessa para as redes, né, as informações de contato, ok? Então, essa inovação incremental, não tem nada de grande inovador, mas eu pego pequenas soluções que já existem em outros contextos e faço a implementação para mim. Legal. E essa novidade, ela pode estar relacionada a um produto, a um serviço, a um mercado, a um processo de produção ou matéria-prima, umas formas de organizar as tecnologias. Okay? Então, pode estar relacionada a N tipo de situações. E, além dessa novidade, elas são descobertas ou mesmo criadas por indivíduos específicos. É isso que consideraria, por exemplo, eu e, por exemplo, os meus irmãos, tá legal? Fomos criados juntos, a não ser o meu irmão mais novo, né, que ele tem quase 10 anos a menos do que eu e o meu outro irmão fomos criados no mesmo colégio, tivemos acesso às mesmas situações. Mas cada um tem perfis específicos. Então, eu tenho um perfil mais empreendedor, né, do que o meu irmão. Então, o que acontece? Indivíduos específicos, características específicas, e na unidade 2 ele trata bastante sobre características, perfis, empreendedores, vale a pena vocês lerem, que explicam um pouquinho essas diferenças. Por isso que a gente coloca indivíduos específicos. Vamos dizer assim, tempos de pandemia, né? Algumas pessoas estão falando, putz, eu vou abrir meu próprio negócio agora, aqui, agora é a hora. Outros vão considerar justamente, não vou empreender porque a gente está em tempo de pandemia, dificuldade, então não convém eu apostar as minhas energias agora. Legal, né? Essas diferenças de perfis. E cada um desses indivíduos, eles vão utilizar o que a gente chama de meios diversos. Ou seja, se eu te der 100 mil reais, né? E se eu der 100 mil reais para o seu melhor amigo, ou 100 mil reais para mim, 100 mil reais para o meu irmão,
cada um vai combinar de formas diferentes. Que seja o dinheiro, que seja os recursos, que seja a matéria-prima, né, que seja os conhecimentos que tem. Cada um vai utilizar esses meios que você possui no momento para poder explorar ou para poder desenvolver coisas novas. Olha só que interessante, né? Quando a gente está falando aí sobre o mundo do empreendedorismo. Vamos lá. Durante a nossa disciplina, a gente vai focar muito nessas características. Tanto é que o mapa, né, ele vai tratar um pouquinho sobre essas características do comportamento empreendedor e que realmente aí por isso que a gente vai destinar esse espaço para que a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Tá legal? Mas vamos explicar um pouquinho desse contexto e ajudá-lo aí nesse mundo da pandemia, né? Então, vamos dizer assim que você esteja, né, que João esteja trabalhando, né, na sua agência de marketing, numa agência de marketing que ainda não é dele, né, e ele está fazendo aí o curso de marketing. E aí, diante de tantos novos cenários, tantas novas situações, né, que ele fica sempre em dúvida para que área que ele mais gosta do marketing, mesmo lendo muitas coisas, tentando verificar novas tendências, que acontece a pandemia. E essa pandemia modifica muitas situações. Então, como se fosse assim, a agência, né, que o João trabalha, ela acaba sendo muito impactada por ela fazer muitas ações offline, legal? E com muitos empreendimentos, né, tradicionais e que um dia foram referência de mercado, mas que hoje já não são mais. Então, o que acaba acontecendo? Esse João, por conta dessa reestruturação, ele acaba sendo demitido, não porque ele seja um péssimo colaborador, mas por conta do cenário que enfrenta muitas dificuldades, né? O João é um dos profissionais ali mais gabaritados do empreendimento, mas a necessidade de cortar custos. Então ele corta esses custos para que a agência continue se mantendo, né? Mas vamos dizer que essa agência ela permaneça aí por mais 10 anos, tá? Por mais 2 anos e ela fecha. Que aí a vida total da empresa foi de 10 anos, tá legal? E o João aí entrou nos 2 primeiros anos, né? E ficou aí até o 8º ano e aí depois o empreendimento fechou. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Para explicar um pouquinho para todos vocês, né? Um pouquinho sobre o processo empreendedor, todos os pontos que afetam, e aí a gente fala um pouquinho sobre as características empreendedoras e que vocês consigam compreender muito bem, tá legal? Então vamos pensar no criador do seu negócio, né, que seja, vamos pensar o Marcos, tá? O Marcos, ele foi a pessoa que foi o idealizador do negócio, ele criou o empreendimento. Então ele detectou alguns anos atrás que as agências de marketing, que o mundo do marketing estava se reformulando e que ele iria partir, né? Olha só, então, vendo essas novas tendências de mercado, né, ele abriu. Só que ele acabou fazendo o quê? Ele acabou se acomodando aí diante de todo um cenário que estava sendo muito bom, ele conquistou muitos clientes, né, ele estava bastante cômodo, que ele conseguia agradar a todos os clientes. Então, ele se acomodou porque ele viu que o negócio que ele tinha identificado realmente tinha muita oportunidade e ele acabou, né, se acomodando diante desse cenário. E aí, por conta aí de toda essa questão de pandemia, ele foi necessário refazer uma estruturação na empresa, até porque muitos dos clientes dele foram fechando as portas, até que ele, em um determinado momento, ele não aguentou. Dessa historinha, tá? O que a gente entende sobre o empreendedorismo? O empreendedorismo, ele sempre vai relacionar a alguém que teve uma ideia e colocou algo em prática, ok? Então, a gente pode considerar o Marcos como uma pessoa empreendedora. Por quê? Foi ele que teve a ideia de implantar uma agência de marketing. Ele fez o devido preparo para isso, porque, como eu falei para vocês, ele identificou uma tendência e ele abriu, tá, o mercado, a agência dele. Então, o que acontece? Para isso, ele foi um empreendedor e ele exerceu algumas
características empreendedoras do comportamento empreendedor, que é o que nós chamamos, né? Ele conseguiu identificar oportunidade de negócio que tinha ali com a situação no seu momento, né? Poxa, havia um cenário, né, que fosse interessante. Então ele assumiu riscos para montar um empreendimento. Nós sabemos que os 2 primeiros anos, quando a gente está falando de empreendedorismo, são os anos mais críticos, né? Até que o seu negócio consiga se estabelecer, justamente porque ainda não se conhece muito sobre o mercado que está atuando, ok? Então ele foi estruturando a empresa, foi fazendo um planejamento e tal. E aí que entra, né, o João, né? Por conta do desenvolvimento da empresa, a empresa foi crescendo, né? E aí ele entrou e ele ficou ali um período da empresa dele, né, do Marcos, até que a empresa fechou. O que acontece? Por que a empresa fechou? Né? Porque, se a gente for, como eu comentei com todos vocês, ele acabou se acomodando. Então ele deixou de praticar essas características empreendedoras, né, de enfrentar obstáculos e persistir. Né? Não adianta você só querer persistir diante de um cenário em que você não procura mudar suas práticas, suas estratégias, né? Você não assume riscos, então havia a necessidade de você se reestruturar ao longo dos anos. Uma coisa que não pode acontecer com um empreendedor, né, é ele se acomodar. E a partir do momento que ele se acomoda, em um cenário que a gente está tendo tão rápido, né, diante das redes sociais, então aqui você está assistindo a minha aula, e aí de repente você abre ali uma aba de uma outra, do seu navegador, abre as redes sociais e ele vê uma postagem que muda todo um cenário de negócios. Né? Então o que acontece? Você precisa estar atento, assumir que você precisa aprender e reaprender para que você esteja atento a esse mercado que você tenha. Né? Você tem que procurar sempre fazer mais e melhor, sempre procurar aperfeiçoar. Então, quando você abre o seu negócio, e a maior parte dos negócios brasileiros são micro pequenos, a gente abre sem muita estrutura, sem muito planejamento, e às vezes não precisa ficar esperando sobre o momento perfeito de você ter todo o contexto. Só um spoilerzinho, né, do que a gente vai tratar nas unidades 2 e 3, nas aulas 2 e 3 de vocês, tá? Mas interessa que você aos poucos vá se aperfeiçoando, não esperando, vamos ver, o momento ideal, né, em que o universo todo conspire para você, ok? Você tem que estar comprometido com os objetivos, você tem que fazer esses objetivos, né? E você tem que sacrificar pessoalmente. A gente conhece, eu até conheço pessoas, né, que abriram negócios, mas que nunca deixavam realmente o sangue, se comprometiam e acabavam postergando essas atividades. Isso não é legal quando a gente está sobre empreendedorismo, tá? Quando você tem o seu negócio próprio. Estar bem informado sobre clientes, fornecedores, concorrentes e o próprio negócio. Como eu falei para vocês, o cenário está mudando cada vez mais. E a gente precisa estar atento a este novo contexto. E você, como profissional de marketing, mais do que ninguém, né, tem que estar atento ao que tudo que está acontecendo. O comportamento do consumidor. Antes a gente estudava offline. Agora o comportamento do consumidor na internet, os fornecedores, essa nova dinâmica que nós temos em tempos de pandemia. Então a gente precisa estar atento. E o que é muito importante, que você vai aprender ao longo das disciplinas, mas é uma coisa que eu quero que você internalize. Definição de metas, tá, pessoal? Isso é muito importante, com prazos específicos. Metas de curto, médio e longo prazo. Tem aquelas metas que a gente chama SMART, né, que elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser possíveis de serem alcançadas, né, tem que ter prazos específicos, tem que ter toda uma característica para você atingir, senão realmente não vai dar certo. E assim, não vale a pena você somente gastar um bom tempo planejando se você não mensurar os seus resultados. Quem não mede, não gerencia. Né? Se você às vezes está tendo 50 mil de faturamento, mas qual está sendo realmente o seu lucro? Às vezes o teu lucro está sendo R$10, mas você, não, meu faturamento está em 50 mil. Será que esse é o seu lucro? Então, esses são os pontos importantes, tá, para você aprender, construir redes de contatos, isso é muito importante, o bom e velho networking que a gente fala, exercer sua capacidade de persuasão, né, fazer cursos,
buscar vender realmente a sua ideia, que seja uma ideia com credibilidade, com consistência, que isso é muito, muito importante. Né? Quando a gente está trabalhando com inbound marketing, por exemplo, né? E a gente tem todas aquelas ações para demonstrar que a gente tem, vamos dizer assim, um conhecimento do seu mercado, que você tem uma bagagem, né? Você tem que ter essa capacidade de persuasão, mas você tem que vender credibilidade também. Tá legal? E ter autoconfiança e ser independente. Senão você não consegue, né? Se você não acreditar no seu potencial, você não vai conseguir. E saber que você vai ter que ser resiliente para aguentar muitos nãos, né? Então, voltando para essa história do Marcos, ele enfrentou muitos nãos durante a jornada. Porque geralmente a gente sabe só o que aconteceu de coisas boas, né? Os negócios que deram certo. Mas às vezes a gente acaba esquecendo dos negócios que não deram certo. Então você tem que confiar, você tem que persistir, ok? Nesse caso que nós colocamos, né, a gente pode dizer que o Marcos é um empreendedor e no caso o João, ele não é um empreendedor, mas ele é um intraempreendedor. Aí você pode me perguntar, como assim, professor? Me explica melhor aí que eu fiquei confuso. Nós temos os tipos de empreendedorismo. Né? Então, o empreendedor não é só aquela pessoa que abre uma empresa. O empreendedor é aquele que trabalha em um negócio. Pode ser também. Por quê? Lembra da definição que eu tinha comentado logo no início? O empreendedorismo é quando eu tenho uma ideia e transformo em oportunidade. Não adianta com as atividades que vocês vão fazer, atividades de estudo, né, o mapa, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre novas ideias. No fórum também a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Ter novas ideias e você não colocar em prática. E isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo quando eu tenho uma ideia e coloco algo em prática. Então eu vou aproveitar em tempos de pandemia, vou começar a vender máscaras com personagens, né? Por quê? Vou aproveitar este momento para ganhar o meu retorno, para ter um retorno, para investir e ter aí um retorno financeiro, ok? Isso é empreendedorismo. Por mais que eu comece sem planejamento, né, ou com menos planejamento, isso acaba sendo porque eu coloquei algo em prática. Então é isso que nós temos que trabalhar, a essência do empreendedorismo, aproveitar ideias em oportunidades. Até tem um estudo de caso que eu convido vocês a assistir, que trata da empresa Band-Aid, uma empresa que já está há anos e anos no mercado. Vai perguntar para os seus avós, né, para os seus pais, que eles realmente vão saber sobre isso. A empresa Band-Aid está há muitos anos, ele aproveitando para, mesmo diante de todo esse cenário, ele está inovando continuamente, aproveitando novas ideias e transformando em oportunidades. E no caso que a gente gravou na aula, estudo de caso, fala sobre uma nova oportunidade que ele explicou. Sem dar spoiler dessa vez, tá? Só convidando vocês a assistirem essa aula que vai ser muito interessante, ok? E aí, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho melhor isso na nossa live, tá? Mas eu vou deixar essas perguntas aqui para vocês refletirem um pouquinho sobre o empreendedorismo, para que na nossa live a gente converse bastante, tire as nossas dúvidas. Que são algumas perguntas, né, que eu vou colocar para vocês refletirem antes de abrirem o negócio, ok? Tira até um print ou dá um pause e procura responder, mas não quando você está com pressa. Não, tira, reflita e pense realmente sobre esse assunto, ok? Se você quer empreender, abrindo um negócio, que abrir um negócio é um dos maiores sonhos do brasileiro, ser dono do seu próprio nariz, como muitos utilizam. Será que você está preparado para isso? Responda essas 10 perguntinhas. Por que eu quero empreender? Eu vou trabalhar nesse negócio ou quero apenas ser um sócio investidor? Então vamos ver lá que na agência do Marcos, né? O Marcos abriu o próprio negócio, ok? Então ele trabalhou. Ou ele poderia, vamos colocar um exemplo do Leonardo, que ele fosse um sócio investidor. Então, ele não trabalha diretamente com o Marcos na administração, mas ele é um sócio do Marcos no gerenciamento do seu negócio. Você pode empreender desse jeito, tá legal? Você está disposto a trabalhar dia e noite, todos os dias da semana, inclusive finais de semana, esquecer que tem um horário comercial, né, que às vezes você vai trabalhar de noite, sem descanso. Você está disposto a fazer isso?
É claro que você tem que ter lá seus períodos de folga e tal, né? Mas o empreendedor tem muito mais responsabilidades. Qual o conceito do meu empreendimento? Você tem que saber explicar o que é o seu negócio em palavras sucintas. Se você não conseguir, acho que você tem alguma coisa errada. Eu participei de um processo de mentoria quando eu tive a minha startup, né? E aí um dos pontos que a mentora falava, né, era para a gente explicar o conceito do nosso empreendimento de uma forma que até a sua avó, a sua mãe, uma pessoa leiga consiga entender. Por mais que esteja envolvido muitos aspectos da tecnologia, então muito se falou sobre aplicativos, né, ações, e principalmente dentro do mundo do marketing tem muitos termos técnicos, né, que podem ser utilizados. Mas como que você vai explicar o seu negócio de uma maneira sucinta? Isso que é o interessante. Legal? Para você descobrir bem a essência do seu empreendimento. Qual é o seu público-alvo, ou que muitos, né, dentro do marketing se utiliza, qual é a sua persona? Caso tenha, eu ou os meus sócios são do ramo, né, se você tiver sócios, e não compensa, ou não é que não compensa, não pense que, eu acho que fica melhor, que é melhor que todas as pessoas tenham a mesma formação e a mesma característica. É importante que tenham perfis diferentes, desde que todo mundo tenha objetivos que são similares, que são fazer esse negócio prosperar, que compartilhem de valores, né, como honestidade, como valorização das pessoas, enfim, ou outros que forem pertinentes aí ao seu negócio. Tá legal? Qual valor eu pretendo investir no seu negócio? E esse valor é seu, emprestado de uma outra pessoa? Como é que é? Fala um pouquinho mais pra gente aí sobre isso, tá? Fale mais sobre isso. Em quanto tempo eu espero que o valor investido retorne? Se eu investir lá, vamos dizer que o Marcos investiu R$100 mil, tá? E o Leonardo, também outro sócio, R$100 mil, tá? Em quanto tempo que espera que o valor retorne? 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou você nem parou para pensar? Né? Isso é um ponto que você tem que aprender, né? E espero que você aprenda aí ao longo dessa jornada, né, que você optou por fazer dentro do curso de marketing. Meu negócio, né, ele vai atuar com ponto comercial ou online. Ele vai ser um PDV, né, um ponto de venda físico, ou ele vai ser online, seja desde vender num qualquer marketplace, como vender no Instagram, como vender no WhatsApp, como eu ter minha própria loja virtual, no Magazine Luiza, ou qualquer outro mecanismo que você utilize. E vender por e-mail, enfim, tá? Está disposto a fazer divulgação da empresa? Espero que vocês, como profissionais de marketing, estejam, tá? E como vocês farão isso? Porque a gente percebe que muitos dos pequenos empresários, eles consideram o marketing, né, a publicidade, a propaganda somente como custo, né? E vocês, assim, têm que aprender muitos argumentos para demonstrar que realmente o marketing é uma das áreas fundamentais para o seu negócio. Olha só que interessante, né? Então, com isso a gente finaliza, né, essa nossa primeira aula. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais aí, tirar as dúvidas de vocês, interagir na nossa aula ao vivo, ok? Então, vamos lá, a essência do empreendedorismo que eu falei para vocês. É uma ideia, tá ok? E de onde vem uma ideia? É alguma coisa que você leu, então tem aquelas fontes de oportunidades empreendedoras que está na unidade 2, que eu convido você a ler para que você entenda um pouquinho mais sobre isso. E você, que pode estar sozinho ou pode estar com mais outras pessoas. Então, aí eu assistindo a aula do professor Anderson, tive uma ideia. Ouvindo essa história que foi passada do Marcos, né, eu tive uma história, uma ideia. Como o João também eu tive uma ideia, ok? E aí eu vou fazer essa implementação. Uma oportunidade, ela significa o quê? Uma ideia que eu coloco em prática. E eu ajo, né? Por isso que a gente colocar em prática. Essa ação, ela significa o dinheiro. Lembra os recursos diversos, os meios diversos que tinha naquela estação? Vou pegar o dinheiro, os produtos e os meus parceiros, ok? E todo negócio precisa de uma oportunidade, que é o quê? Alguma coisa mais você,
mais interação com dinheiro, produtos e parceiros, e ele tem que ter, né, uma viabilidade. Então você tem que ter o aspecto do comprometimento, que isso é muito importante, né, para que você torne o seu negócio viável. E a gente sempre tem que pensar numa inovação, que é você agindo, né, para uma novidade. Lembra a citação que nós falamos? Um produto, um processo, trabalhando no marketing também, a inovação dentro da área organizacional, ok? Então, o marketing, né, ele está muito relacionado com o mundo do empreendedorismo por conta, né, dessas ações que você, como profissional de marketing, pode interferir, né, nos empreendimentos. Então você tem a sua agência, você é dono dela, você vai interferir diretamente abrindo o seu próprio negócio, criando projetos e fazendo o seu negócio se tornar lucrativo, como o Marcos. Ou você pode ser um João, né, que é um colaborador, trabalha durante muitos anos, é comprometido, entende muito sobre projetos, entende muito sobre diversas áreas, e ele faz a diferença dentro do negócio. E ele é um intraempreendedor, ou seja, ele trabalha dentro da sua organização e ele consegue fazer a diferença. Então, por isso que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente não pode considerar somente aquela pessoa que abriu um negócio, tá legal? Mas pode ser aquela pessoa intraempreendedora, ou seja, que trabalha na própria organização. E empreendedorismo também não vai ser só negócios com finalidade lucrativa. Lembra os empreendimentos sociais que eu falei para todos vocês? Né? Então, a gente tem que considerar sempre muito o contexto, né, que a pessoa está. Então, o que a gente pode abordar um pouquinho para vocês sobre o empreendedorismo é isso, né? Existem os tipos de empreendedores que vão explicar um pouquinho mais também no material de vocês. Então, o objetivo dessa aula foi tratar alguns pontos importantes das unidades 1 e 2 do material de vocês e que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais nas nossas aulas, na nossa live. Espero que todos vocês gostem, que a gente assim preparou com muito carinho para todos vocês. Então aí fica alguns lembretes, né, os textos complementares que tem no final do livro, os textos que a gente indica de materiais complementares, os livros indicados também que estão no final de cada unidade, a aula conceitual das unidades 1 e 2, né, que isso é muito importante, que no livro, né, na aula conceitual, a gente explica com detalhes cada uma das partes, tá? O objetivo da nossa aula aqui é que a gente discuta um pouquinho sobre alguns pontos relacionados ao empreendedorismo e na nossa live que a gente faça uma discussão bem prática, tá? Por isso que a gente não segue muito nessa nossa abordagem o livro, porque se eu for seguir o livro já tem as aulas conceituais, aí não precisaria desse momento. O objetivo é que vocês leiam o material, estejam a par do assunto para que a gente consiga discutir um pouquinho mais, tá? Não deixem de participar do fórum, comecem já a fazer a atividade de mapa, tá? Que a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso. Sejam já atentos à atividade de estudo também. E na próxima aula a gente vai tratar sobre a unidade 3, tá? Então a gente, que é sobre Business Model Canvas. Então eu pedi para vocês também lerem o material, tá? Porque a partir de um caso real, né? Uma situação real, a gente vai aprender, né? E aí eu sempre digo aprender porque eu também sempre aprendo quando eu estou dando uma aula, né? Aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que tem sido utilizada dentro do mundo dos negócios, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa disciplina, a nossa aula, né? Que nós utilizamos o material da disciplina, foi escrito por mim, pelo professor Paulo Pardo e pela professora Bianca Mazei. Tá? E nós nos encontramos na live, onde a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse universo do empreendedorismo. Ok? Conto com a tua participação. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.